Fala, meus elétrons, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu, Guilherme Rapelli, estou aqui com a doutora Camila, egressa de 2015, para contar um pouco mais sobre toda essa linha tênue da sua universidade em si, do seu curso de Química. Mas antes de mais nada, queria entender da onde que veio essa paixão pela Química. Poxa, a química, na verdade, eu percebi que eu gostava de fazer química quando eu estava no ensino médio. E eu tinha um professor, que hoje já é aposentado, que era o professor Adir, e eu gostava muito de química. E eu percebi que eu gostava de ensinar. E aí, no terceiro ano, eu também gostava de biologia e tal, e daí, pelo fato de estar aqui, continuar em casa, pela qualidade do curso, pelos amigos que eu já tinha aqui, eu resolvi continuar aqui na cidade, porque eu já fazia, né, o ensino médio aqui no TFPR, e aí acabou que eu decidi ficar, né, eu continuei gostando no terceiro ano, e aí eu percebi que eu tinha vontade de dar aula, eu já dava aula particular para vizinho e tal, comprei um joguinho de química para ensinar meu irmão, e aí eu falei, o jeito vai ficar nessa área. Né? Foi bem tortuoso esse caminho todo, né? Levou um tempo para eu me organizar, para eu saber o que eu queria, se era isso que eu queria, onde eu estava, o que era eu nesse caminho. A Camila universitária, deixar de ser a Camila que estava andando nos mesmos corredores, com os mesmos professores, e aí depois a coisa engrenou e caminhou. E como foi essa experiência em si, o curso bacharel de Química do TFPR? Então, o curso bacharel, eu tenho duas. Eu brinco que são duas encarnações universitárias que eu tenho. Porque na época eu entrei em 2007 e na época era vestibular, né? Então era a terceira turma, o curso estava se encaminhando, né? Era uma experiência nova, era um curso novo na universidade. E eu não me adaptei tão bem quanto eu imaginava. E acho que a gente entrar na universidade com 18 anos a gente não tem maturidade para isso, Nenhuma. né? E o fato de estar em casa, de estar no mesmo lugar, demorou um pouco para eu me achar. E aí depois eu resolvi que era isso que eu queria mesmo, depois de um tempo caminhando aí, querendo me encontrar, eu resolvi que era isso que eu queria fazer. E aí eu fiz o Enem. E aí eu entrei de novo em 2010, né? E aí foi quando realmente eu sabia que era isso mesmo que eu queria, que daí o curso também já estava mais estabilizado, né? Eu já sabia que era isso que eu queria, já tinha um pouco, não muito, mas um pouco mais de maturidade. E então para mim foi assim o que me tornou cientista. E aí nessa época eu já sabia que era o que eu queria fazer, já emendar mestrado, doutorado e tudo mais, e por enquanto deu tudo certo. Logo em seguida foi só pescando, foi mestrado, doutorado em si, como foi essa experiência? Foi muito corrido, foi complicado, foi uma nova personalidade que se criou da Camila? Então, a gente sabe que quando você entra é muito assustador, né? Você ter aquelas disciplinas de física, de cálculo, de álgebra, aí depois tem aquela outra, EDO. Nossa, Então, né? É muito assustador. Então eu percebi assim que era um pouco frustrante o fato de eu perder mais tempo estudando essas disciplinas do que a química propriamente dita. Então o começo, às vezes, ele é um pouco desanimador nesse sentido. Mas quando você consegue vislumbrar para onde isso vai te levar e que você precisa disso para te dar uma base, sabe? Eu acho que é a questão da maturidade que eu falei, sabe? De você dizer, não, mas eu preciso dessas ferramentas para entender o que vem depois, sim. né? E aí foi que tudo começou a desenrolar com o tempo. Chega aquele dia que você tá cansado, eu comentei com a Raquel quando eu entrei aqui, né? Cada vez que eu venho para o TF é um mix de sentimentos, porque foram dias difíceis, foram dias maravilhosos, foram dias incríveis, mas é o que me transformou no que eu sou hoje, né? E eu tive muitas experiências que a universidade me proporcionou, que o curso de química me proporcionou, né? Então, assim, eu tive a oportunidade que na época existia um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. Com o Ciências Sem Fronteiras, eu passei 1 ano e 2 meses e 2 dias no Canadá, que foi o que me fez
crescer para o mundo, porque os meus pais não teriam condições de me proporcionar isso, né? E foi o que me levou a ver que tem um mundo inteiro para ser desbravado, né? E a ferramenta que eu tinha para desbravar o mundo e para chegar aonde eu imagino chegar um dia é a ferramenta de fazer o que eu gosto, né? E o que eu gosto é de dar aula de química e depois, no decorrer desse caminho, eu descobri outras coisas que eu gosto nesse universo. E aí as coisas foram se encaixando. Quando eu voltei já, depois desse Ciências Sem Fronteiras, já voltei pronta para terminar a graduação, entrar no mestrado, já era assim, o que eu queria, já era esse caminho que eu queria. Então eu sempre me senti muito em casa na universidade, né? Então para mim acabou sendo muito enriquecedor, porque foi o que mudou a minha realidade, né? Foi o que mudou o meu futuro, o que mudou a minha vida foi, né, andar por esses corredores por uns bons anos, né? Alguns bons anos. E foi realmente o que me transformou no quem eu sou hoje. Perfeito. Quanto ao seu mestrado e doutorado, o que você trabalhou? O que foi o seu maior desafio em si, nessas novas duas etapas da sua vida? Então, no mestrado eu trabalhei com a professora Solange. Eu já tinha feito o TCC com ela na época e eu tava gostando muito da parte... Eu fiz estágio no LACA no meu último ano de graduação e eu gostava muito da parte de micro, né? Micro e bromato. E aí eu já gostava das disciplinas e tal, e aí surgiu a oportunidade de fazer o mestrado com a professora Solange e nós trabalhamos com extrato de plantas, né? E aí com esses extratos nós fizemos atividade antimicrobiana. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com animais em parceria com uma outra universidade, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste, não Unicentro, né, em Guarapava. E aí, por intermédio de outros professores, a gente acabou tendo essa ideia e eu falei, nossa, eu gostei de trabalhar com animais, né? E aí foi o que me levou para o doutorado. Então, o mestrado, para mim, ele foi o que me preparou para ter maturidade para fazer o doutorado, né? Então, assim, é todo um ciclo de que você precisa passar por aquelas etapas para você chegar aonde... chegar pronto na próxima, sabe? É como se a vida fosse um monte de fase de videogame que você vai... Você precisa dessa fase para você pegar as vidas, para você pegar os bônus para usar nas outras fases. De tijolinho em tijolinho a gente constrói o castelo. Bem isso. Então, assim, tem dias que você olha e fala, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Pra onde que eu vou? O que eu tô fazendo? Meu Deus do céu. E aí você... Hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, quanto que eu sentei e chorei, sabe? Pensando que eu não vou terminar nunca esse negócio. E aí hoje eu olho e falo que, inclusive, esses momentos de choro foram importantes porque você aprende a respirar, tirar um dia de folga, respirar e no outro dia você volta, né? Vai sofrer um pouco mais, mas tem dias que são maravilhosos também, né? Você volta e faz o que tem pra fazer e as coisas acabam acontecendo, né? Perfeito. Atualmente você está em algum ramo de pesquisa, publicando algum artigo, algum paper? Então, com o mestrado, né, eu gostei dessa parte de trabalhar com animais e eu fui mais pro lado da parte farmacêutica, né? Então, no doutorado eu trabalhei com nanotecnologia farmacêutica com compostos de origem de compostos naturais. E aí, uma parte do meu doutorado foi feita no Canadá também, porque aí eu fiz um programa também pela CAPES que chama Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, que chama PDSE, que foi outro divisor de águas para mim, assim, sabe? Porque foi uma segunda oportunidade, uma Camila já mais madura, que já sabia o que queria, né? Que já tinha mais capacidade de aproveitar as oportunidades. E eu fui para uma universidade, a Universidade de Saskatchewan, no Canadá, que eu trabalhei com um acelerador de partículas lá, para caracterizar as minhas nano. E eu também trabalhei com a parte de células, né? Cultivo de células de câncer, no caso. E aí eu falei, nossa, eu posso fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, nessa época, eu escrevi um projeto para lá, ele foi aceito e tal, mas acabou que, por questões de empresa, né, de iniciativa privada, acabou não saindo depois. E aí eu vim para cá, eu fiz um período como técnica e pós-doc com um professor de agronomia.
Que também foi muito interessante, porque nós conseguimos desenvolver alguns projetos, embora tenha sido um período bem curto, né, de 6 meses. Nós desenvolvemos um projeto que está sendo aplicado, né, de desenvolver nanopartículas para algumas doenças também. E aí, nesse meio tempo, surgiu essa proposta de ir para o Texas, né? E aí, eu fui convidada para trabalhar, para fazer pós-doc com esse professor no Texas. E hoje eu trabalho na University of Texas Southwestern Medical Center, né? O TSW. Que ela é um polo de saúde, que ele faz parte do sistema, o Sistema Universitário do Texas, só que ele é um centro de saúde, então nós não temos curso de graduação, nós temos curso de doutorado e a Medical School. E aí nós temos vários laboratórios, é um negócio gigantesco, inimaginável, e nós temos uma estrutura absurda para desenvolver compostos, né? Desenvolver partículas, desenvolver medicamentos e tudo mais. O meu departamento é um departamento novo, de Biomedical Engineering, então ele é todo um departamento voltado para tecnologias que possam ser aplicadas na medicina. Né? Eu, especificamente, no meu laboratório, nós trabalhamos com nanoimunoterapia. Então, nós utilizamos a nanotecnologia como ferramenta para que nós possamos melhorar as imunoterapias disponíveis para câncer, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar de CAR-Ts ou de bispecifics, T-cell engagers, né? Que são partículas muito adaptáveis que a gente consegue fazer com que o sistema imunológico da pessoa ajude a combater o câncer. E aí a gente consegue aliar isso com a quimioterapia. Né? E aí a gente desenvolve o que a gente chama de antibody drug conjugated, que daí a gente usa, através das partículas em tamanho nanométrico, nós colocamos tanto imunoterápicos quanto quimioterápicos, e aí a gente faz ali uma molécula, né, que ela tenha funcionalidade para chegar no alvo que a gente estabeleceu, que no caso são as células de câncer. Então, basicamente, a gente estabelece alvos, desenvolve moléculas e testa essas moléculas em animais. Né? Eu não trabalho com clinical trial, eu não trabalho com pessoas, trabalho com animais, com camundongos, né? E hoje eu acho que é o que eu gosto de fazer. Por incrível que pareça, foi aonde a vida me levou e eu me encaixei e é o que eu tô fazendo agora. Perfeito. Fiquei curioso, você falou que você foi para o Canadá 2 vezes? 2 vezes. E agora você está no Texas. Agora eu tô no Texas, isso. Apesar da química ela ter o mesmo conceito, a mesma teoria, as mesmas fórmulas em si, como que é essa visão química em outro estado, outro país, outro continente até? Então, é muito diferente em alguns sentidos, assim. Eu fiz alguns cursos de segurança, que são obrigatórios e tudo mais, e no meu laboratório, como eu sou pós-doc agora, uma das minhas funções é gerenciamento de segurança, então de toda a parte de química, biológicas, protocolos animais e tudo mais. E tem coisas que são muito parecidas e tem coisas que são muito diferentes, né? Em termos de estocagem de materiais, em termos de transporte de materiais, em termos do teu trabalho, o que é função sua, o que não é. Tem muitas coisas que tem muito técnico que desenvolve para você poder passar mais tempo fazendo a sua pesquisa. Isso ajuda bastante. E eu também acho que tem muito mais interdisciplinaridade. E olha que eu falei certo na primeira vez. Porque eu consigo ver, por exemplo, eu fiz a biologia, minha segunda graduação, eu fiz junto com o doutorado. Porque eu sou doida, né? E eu posso sofrer. Então, junto com o doutorado, eu fiz a biologia EAD, né? Pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a Raquel. E me ajudou muito com toda a parte de fisiologia, né? Essa parte de farmacologia, que a química não faz parte, né, da grade de química, e que pra mim, como eu fui mais para essa área de farmácia, acabou me ajudando muito. Ainda sofro, mas enfim, tem muito para aprender. Mas eu acho que ajudou bastante. Em termos de química,
Eu vejo que lá fora não tem tanto essa coisa assim, você é químico, você é biólogo, você é físico, você é matemático, você é whatever. É mais uma questão assim de você é capaz de. Então, como química e bióloga, a minha função é desenvolver as minhas nano, é trabalhar com os animais. Claro que a biologia me ajuda muito, mas assim, eu não preciso dessa graduação em biologia. A química me proporcionou muita parte disso, né? A prática me proporcionou muita coisa. Então, às vezes a gente acha que quando a gente está na graduação, eu lembro que quando eu entrei na graduação a primeira vez, eu imaginava coisas assim, eu vou fazer química orgânica, porque eu gostava muito da orgânica. E por gostar muito da orgânica, isso me levou para produtos naturais, que acabou me levando para farmácia, que acabou me levando para nano, que acabou me levando para coisas de físico, química, que eu lembro das aulas da professora Patrícia falando de diagrama ternário, sabe? Então, coisas que você imagina, putz, eu nunca vou usar, não é minha área. Chega um dia que você vai usar. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com liberação de fármaco, né? Você desenvolve os fármacos e aí você precisa liberar eles. Você precisa de toda uma estrutura cinética de liberação. E aí volta físico-química. A gente sabe o quanto a gente pena em físico-química. Não é uma disciplina fácil. Vamos combinar, né? Então, assim, entre outras coisas, sabe? Que com o passar dos anos você vai ver, se eu tivesse prestado mais atenção naquela aula, né? É que nem você citou antes, você chega num nível de maturidade que você entende que é conhecimento. Conhecimento é a chave do sucesso. Exato. É poder, nunca é demais. Quando eu defendi meu doutorado, eu falei para a professora Rubiana, que é a minha orientadora, e ela é uma orientadora, uma pesquisadora maravilhosa também. Eu falei, nossa, eu tenho vontade de voltar e fazer tudo de novo, né? E ela falou uma coisa que eu parei para pensar depois. Ela falou, mas Camila, isso é um sinal de que você evoluiu nesse tempo, né? Se você achou que tá ótimo, é porque você não evoluiu, né? Então, quando vocês terminarem o TCC de vocês, né, fizerem o relatório de estágio de vocês, vocês vão olhar assim e vão dizer, nossa, mas podia ter feito assim, podia ter feito essa. Significa que você aprendeu no processo. Eu olho para minha dissertação de mestrado, meu Deus do céu, não quero mostrar para ninguém, sabe? A tese de doutorado um pouquinho menos, mas assim, você fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Você não pode voltar atrás e refazer tudo. Então, eu acho que esse processo de amadurecimento, por isso eu digo, a gente entra muito jovem na graduação, né? Mas o sistema, infelizmente, ele é dessa forma, e quanto mais a gente puder aproveitar as oportunidades que a gente tem dentro de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, né, com uma estrutura enorme, né, a gente vê, depois de um tempo eu comecei a conviver um pouco mais com alguns dos meus professores e a gente vê o quanto eles penam para que isso continue sendo assim, né, continue sendo de qualidade, continue sendo ofertado o que a gente precisa. E aí a gente olha e fala, poxa, eu não imaginava que era assim, sabe? E aí a gente vê que, né, tudo é mutável pra gente, mas que a universidade vai estar sempre aqui pra gente poder olhar pra ela e dizer, nossa, eu só tô aqui, eu só fiz o que eu fiz porque eu passei por aqui, senão não tava. Bom, dando um parecer geral, a gente falou sobre essa linha tênue da sua história, a gente falou sobre química em outros países, mas afinal de contas, o que é química para você? Que pergunta difícil. Eu falei, preciso mandar ele para responder, deixa eu pensar. A química para mim, olha, para mim, a química, ela é aquela palavra que quando alguém fala, você olha pro lado porque parece que alguém te chamou. Não sei se vocês sentem isso, sabe? Você tá falando, mas a química... Oi? É aquela palavra que bate o sentimento da gente, sabe? Eu não tenho isso com biologia, por exemplo. É a química o negócio. E eu acho que assim, a química pra mim, ela me transformou da mesma forma que acontece numa reação, né? Então, pra mim, ela acaba sendo um objeto de transformação de matéria, que pra mim foi a transformação da pessoa que eu poderia ser pra pessoa que eu ainda posso ser, né? A pessoa que eu consegui me transformar e no ser humano que eu ainda tenho que
que chegar um dia a ser. Que profundo isso, né? Profundo. Nossa, Bom. é que eu sou casada com filósofo. Para finalizar, queria que você desse um recado para os nossos telespectadores, os futuros químicos desse Brasil. Oxi, peraí. Gente, eu sei que o caminho é difícil, é tortuoso, mas eu acho que quando a gente sabe o que a gente quer para nossa vida e a gente sabe do papel transformador da universidade pública na vida de uma pessoa, a gente consegue mudar toda a história de uma família, toda a história de uma pessoa. E por isso eu digo pra vocês, é difícil, leva tempo. Eu sou testemunha de que leva tempo, mas compensa. Então, senta a bunda, estuda, que uma hora termina. É isso, senta a bunda e estuda e a gente acaba por aqui. Um grande beijo de todo mundo. Até mais.